Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 28 de janeiro. O tema do nosso devocional é Veja a imensidão do reino de Deus. O nosso texto base está em Mateus capítulo 6, versículo 26, que diz: Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? O nosso texto começa dizendo: viver na cidade pode fazer com que os nossos problemas pareçam maiores do que realmente são. O estresse diário, as preocupações e a ansiedade podem nos sufocar, fazendo com que a tristeza ofusque a beleza da vida. Em momentos assim, seria benéfico levantar os olhos para a imensidão dos céus, contar as estrelas, observar a vastidão do oceano ou assistir ao nascer do sol entre montanhas e vales. Ambientes grandiosos têm o poder de ampliar nossa visão, ordenar nossos pensamentos e diminuir nossas preocupações. Vamos fazer aqui alguns comentários sobre o nosso devocional de hoje, trabalhando essa ideia da imensidão do reino de Deus. E logo que nós pensamos em imensidão, nós também somos desafiados a pensar em limites. O que nos impede de visualizar a imensidão do reino de Deus são limitações. E eu quero pensar com vocês limites a partir de algumas perspectivas. Primeiro, a partir da perspectiva bíblica e teológica, nem todos os limites são ruins. Deus estabeleceu limites para a nossa proteção e para a preservação da integridade das relações. No Jardim do Éden haviam limites claros e esses limites eram bons, porque mantinham o homem alinhado com o propósito divino, mantinham o homem a salvo. Essa quebra dos limites estabelecidos por Deus agora vai fazer com que o homem tenha que lidar com uma condição de vida e de natureza limitada. Então, quando nós falamos de pensamentos limitados, nada mais é do que o homem ter que lidar com as consequências naturais da queda, que vai ter que lidar agora com a sua finitude, a limitação da sua capacidade de conhecer, a limitação da sua capacidade de percepção, vai fazer com que esse homem agora venha ter que buscar em Deus o transcender as limitações naturais por meio da obra do Espírito Santo, que é desvendamento, que é iluminação, que vai nos levar a ver a partir de uma perspectiva espiritual. Portanto, o pensamento limitado nada mais é do que uma consequência do pecado original. Isso quer dizer que o pecado original trouxe para a humanidade uma condição de separação, e toda condição de separação ela traz um nível de limitação na sua visão espiritual e na sua capacidade de ver plenamente o quadro geral, todo o propósito de Deus. Só que ao quebrar os limites estabelecidos por Deus e ter que lidar com a sua condição de limitação, esse homem agora passa a desenvolver pensamentos limitantes. Então tem a diferença entre um pensamento limitado e um pensamento limitante. O pensamento limitado fala da finitude, fala da incapacidade do homem de compreender o todo sem que Deus o revele. Porém, o pensamento limitante, ele, por outro lado, vai falar de limitações autoimpostas. O que significa isso? Essa limitação autoimposta, ela é problemática porque ela vai falar das barreiras mentais, emocionais, espirituais que impedem o homem de confiar em Deus. São limites criados pelo homem a partir das suas próprias vivências, das suas próprias experiências. E isso vai gerando bloqueios e o homem vai se
tornando prisioneiro do medo, da incredulidade, da falta de entendimento. Então esses pensamentos limitantes, eles acabam se tornando uma aceitação da sua condição limitada por causa do pecado. É o homem que se acomoda à sua condição limitada e ele acaba ainda desenvolvendo pensamentos limitantes a partir dessa condição. É o homem que se nega a romper com os limites a partir da confiança em Deus e encontrar na fé, por meio da graça, um meio de superação dos limites estabelecidos pela condição do pecado. O pensamento limitante não é apenas quando você reconhece a limitação provocada pelo pecado, é quando você vive contextos de escassez, de opressão e você internaliza a ideia de que essas limitações são permanentes e são inevitáveis. Então você reduz a sua existência a viver num universo de limitação, sem possibilidades de ir além daquilo que você já experimentou. Isso vai te levar inevitavelmente ao que muitas pessoas chamam de zona de conforto. Essa zona de conforto pode se referir a situações em que nós nos sentimos seguros, mas que frequentemente limitam o nosso crescimento e nos mantém presos a uma rotina improdutiva. Essa zona de conforto pode parecer lugares de uma aparente estabilidade, porém pode nos restringir quanto à expansão da nossa visão, tanto da nossa visão espiritual quanto da nossa visão pessoal de crescimento e de desenvolvimento. Essa zona de conforto pode se definir também como momentos transitórios da vida que nós tornamos permanentes. Então, às vezes, um deserto, um momento de transição, um lugar que era para você passar, ali você quer se estabelecer. Então, Deus vai sempre nos chamar para romper com pensamentos limitantes, para que nós não venhamos nos conformar à limitação do pecado e, por meio do Espírito Santo, vivermos além dos nossos limites em Deus, onde? Na imensidão do reino de Deus. Porque em Cristo fomos libertos da escravidão do pecado e pelo Espírito Santo fomos capacitados a viver além dessas limitações estabelecidas. Quero que você lembre comigo da história do povo de Israel quando estava no Egito. Esse é um exemplo claro de como uma vida limitante pode nos impedir de viver a imensidão do reino de Deus. E assim como nos dias de hoje, como muitos vivem nas grandes cidades num estresse diário, com preocupações, ansiedades que assumem proporções gigantescas, assim também era a vida no Egito. Ali também havia um cenário de limitações que os levou a viver uma mentalidade limitante. Em que sentidos eles viviam limitações? Primeiro, uma limitação da sua própria identidade. Por quê? Porque embora fosse o povo escolhido de Deus, os israelitas eram tratados como escravos em Êxodo 1, 13 e 14. Eles não têm histórico de escravidão, não eram uma família de escravos, porém eles eram tratados como se fossem. Isso significa que a verdadeira identidade deles como descendentes de Abraão era obscurecida por um sistema que os reduzia a meros instrumentos de trabalho. Então, na cidade do Egito, assim como nas nossas cidades e os grandes centros urbanos, muitas pessoas enfrentam uma crise de identidade, sendo definidas por suas carreiras, pelo que produzem, pelo que fazem, pelo seu status social, pelo seu consumo, pelo que conquistam, ao invés de serem valorizadas pelo valor e o significado, por propósitos mais profundos na sua vida e na sua existência. Além disso, havia também uma limitação profissional e vocacional, porque originalmente eles eram pastores de ovelhas, esse era o ofício vocacional deles. Porém, os israelitas no Egito foram forçados a trabalhar fabricando tijolos para construir os armazéns do Egito e assim fortalecer ainda mais a economia egípcia como uma das economias mais fortes do mundo. Essa imposição de um sistema político, econômico e social
Faraó afastava cada vez mais o povo de Israel da sua vocação original. E isso é muito semelhante com o que acontece nas cidades modernas. Por quê? Porque muitos vivem uma dinâmica de trabalho exaustiva, marcada por jornadas intensas, por uma pressão por resultados, uma busca incessante por sucesso, por estabilidade, e muitas vezes deixam de fazer aquilo que foram chamados para fazer apenas aquilo que eles ganham para fazer. E essa grande corrida dos ratos pode se tornar uma forma moderna de servidão, em que as pessoas são privadas de empreenderem a sua vocação original, fazerem aquilo que Deus realmente criou elas para fazerem. E isso vai levar as pessoas a viverem um ciclo cada vez mais profundo de frustração e de crise vocacional. Vai nos levar à próxima limitação, a uma limitação de recursos, porque apesar de trabalharem arduamente, viviam com o mínimo necessário enquanto enriqueciam o sistema opressor. Isso está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 11. E da mesma forma hoje, os grandes centros urbanos prometem para as pessoas estabilidade financeira, acesso a recursos, conforto, mas o que acontece frequentemente é que essas garantias vão custar a liberdade pessoal, tempo, saúde física e emocional, e muitas vezes não são alcançadas. A verdade é que sentir-se seguro e alcançar estabilidade na cidade dos homens custa muito caro, se não tudo. Quando nós falamos de custar tudo, implica também custar saúde emocional, porque desde os dias do Egito havia também essa limitação emocional. Por quê? Porque eles estavam sob constante pressão, lamentando a incapacidade de oferecer talvez uma vida melhor para os seus filhos e para as próximas gerações, como você vai ver lá em Números 11, 4 a 5. Nas cidades modernas, esse estresse diário, essa ansiedade, esse esgotamento mental e emocional por tentar dar uma melhor condição para os nossos familiares tem levado muitos a sofrerem uma série de síndromes psíquicas, como burnout, depressão e toda essa pressão constante do mercado de trabalho e o anseio por ter melhores condições levam as pessoas sempre procurando responder à demanda de uma alta performance. Isso vai minando toda a energia e a capacidade de ver a vida com beleza e com significado, gerando um ciclo de desgaste que afeta profundamente o equilíbrio emocional das pessoas. Além disso, vemos uma limitação espiritual. Pessoas que vão se perdendo cada vez mais da sua identidade, do seu verdadeiro eu, perdendo cada vez mais os seus recursos e a sua saúde, vão se sentindo cada vez mais distantes das promessas de Deus para suas vidas. E muitos vão se adaptando a essa vida de servidão, de escravidão, perdendo a esperança. Isso é um pensamento limitante. E como nós já comentamos aqui em outro devocional, no Egito, quando o faraó soube do chamado de Deus para que o povo buscasse a ele no deserto, ele aumentou o ritmo de trabalho, aumentou a carga de trabalho, se tornou ainda mais opressor. Para quê? Para que eles não tivessem tempo para reflexão, para contemplação, para meditação, para espiritualidade e assim compreender o propósito de Deus para suas vidas. Por isso que historicamente, quando nós vemos Deus chamando homens para viverem os seus planos, isso implica em sair, em romper com esses ambientes de limitação e de pensamentos limitantes. Um dos maiores exemplos disso está no próprio chamado de Abraão, que vem de um contexto cultural e familiar de limitações, e esse sair significa não só deixar um lugar geográfico, mas abandonar justamente esse contexto cultural, familiar, de limitações e de crenças limitantes. Da mesma maneira como nós vimos até aqui, dentro do contexto da saída do Egito, não representava apenas deixar um lugar geográfico, mas significava romper com o contexto cultural, espiritual, para poder viver todo o plano de Deus para eles como nação.
Sair do Egito implicava romper com a ilusão de segurança que as estruturas do Egito proporcionavam. Significava romper com essa crença limitante de que não existe vida fora do Egito, de que não existe sustentabilidade fora do Egito, que não haveria como empreender dentro dos planos de Deus fora dessa estrutura do Egito. Da mesma maneira, historicamente, o povo de Deus é chamado para sair da Babilônia, Isaías 48 e Jeremias 51, que vai dizer fugir da Babilônia, saia do meio dela, porque a Babilônia, assim como o Egito, representa um sistema corrupto, opressor, que desviava o povo da sua verdadeira identidade e do seu relacionamento com Deus. Então nós vemos que em todos esses contextos haviam limitações culturais, familiares, e tudo isso desenvolvia crenças limitantes que impediam o povo de poder romper para viver o plano de Deus para suas vidas. Por isso que Jesus, quando chama os seus discípulos, esses discípulos deixam tudo para segui-lo. Discípulos deixaram as suas redes, deixaram estruturas religiosas, deixaram expectativas pessoais, culturais, familiares, para poder experimentar essa imensidão do reino de Deus que era trazida por Jesus. Então nós temos que entender esse sair, esse romper com ambientes de limitações e pensamentos limitantes como um ato de fé. Entender que todo chamado divino implica em deixar lugares, mentalidades, culturas, situações que nos aprisionam e nos impedem de viver plenamente todo o plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Como nós já vimos aqui, o povo de Israel estava vivendo um contexto de total limitação, quando de repente se abre uma porta marcada com sangue, uma porta de salvação, que é uma porta de acesso à imensidão do reino de Deus. Como que essa porta era uma porta para a imensidão do reino de Deus, se era uma porta para o deserto? Imagina que ele vivia numa cidade de casas apertadas, ruas estreitas e muito tumulto, e de repente uma porta se abre para a imensidão do reino representada no deserto. Porque no deserto é um lugar em que não há limites. O deserto, quando você olha no horizonte, você vê o céu tocando a terra. Um lugar a partir do qual o povo de Israel poderia construir um novo modelo social a partir das medidas e dos valores de Deus. Eles estavam sendo chamados para fora do lugar limitado da cidade dos homens para experimentar o protótipo da cidade de Deus. Por isso que nós não vemos o deserto como um lugar de morte, mas como um lugar de vivenciar a imensidão do reino de Deus. Um dos textos mais lindos que nós temos na Torá, no Pentateuco, está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou durante esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias e nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e de nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Esse texto está falando que toda peregrinação no deserto nada mais é do que o caminho pelo qual o Senhor guiou.
Olha que lindo isso. E durante todo esse caminho, em cada impossibilidade, eles viram novas possibilidades de Deus se revelar. Então, durante esse processo, eles viveram as mesmas preocupações que foram trazidas para Jesus em Mateus capítulo 6, o comer, o beber, o vestir, as mesmas preocupações que levaram Abraão a procurar por melhores condições no Egito, são as mesmas preocupações. E aqui fala que o Senhor cuidou de todas elas, os calçados não se gastaram, as roupas não se gastaram, a saúde foi preservada, os pés não se incharam. E nós aprendemos duas lições importantes, que nesse processo eles estão conhecendo a Deus de uma maneira muito pessoal, porque eles viram o maná que os seus pais não conheceram. Deus se mostra de uma maneira muito particular e muito pessoal. Nesse processo em que nós vamos rompendo com ambientes de limitação e pensamentos limitantes, nós vamos conhecendo Deus de uma maneira que nós não havíamos conhecido antes. E tudo isso vai nos preparar para um novo momento em Deus, porque aqui fala que tudo que eles estavam vivendo era uma preparação para que eles pudessem entrar numa terra boa, numa terra muito mais ampla. Se no Egito eles plantavam a semente com a mão e pisavam com o pé, agora eles iriam para uma terra de montanhas e de vales que seriam regados pelos céus e não mais pelas mãos. Olha que coisa linda. Nós vemos repetidamente se confirmando o quanto Deus chama o seu povo para viver a imensidão do seu reino. E o que fazer quando você se depara com as suas limitações no meio desse processo todo? Lembre-se de Abraão. Abraão foi chamado para ser pai, mas ele se via impossibilitado de ser pai. E quando ele se depara com as suas limitações, Deus faz com ele uma aliança fundamentada nas suas promessas, que dizia que a partir da sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus fala para ele: olhe para os céus, tente contar as estrelas, olhe para esse deserto e tente contar os grãos de areia. É lógico que Abraão não conseguiria contar todas as estrelas, nem mesmo todos os grãos de areia, mas era uma forma do Senhor comunicar a Abraão a imensidão do seu reino, a grandiosidade do seu plano e a fidelidade para com as suas promessas. Então, todas as vezes que você se vê diante das limitações, ao invés de levantar pensamentos limitantes que te bloqueiam para viver o plano de Deus, se lembre das promessas dele, olhe para o alto, tire os olhos de você mesmo e volte os olhos para Deus, porque o mundo se torna pequeno para quem vê o mundo além de si mesmo. Lembre-se do chamado de Jesus para os seus discípulos, que está em João 1,39 e 1,46, quando ele convida a redimensionar a vida e fazer ver a realidade por uma nova perspectiva. Jesus diz: vem e vê. Quando ele diz vem e vê, ele está dizendo: mude a sua posição e mude a sua visão. Saia de onde você está para que você veja o que você nunca viu, como você nunca viu. A partir desse chamado, os discípulos começaram a experimentar a imensidão do reino de Deus. Portanto, eu quero deixar para você aqui um texto poderosíssimo que está em Efésios capítulo 3, versículo 16, que diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Aqui Paulo está intercedendo pela igreja para que Deus conceda a eles que sejam fortalecidos com poder no seu homem interior e que Cristo habite ricamente em seus corações e eles possam redimensionar a compreensão do amor de Cristo. Aqui fala das 4 dimensões do amor de Cristo e assim exceder a todo entendimento e serem tomados de
toda plenitude. Ele está falando de romper as limitações para que você possa experimentar a imensidão do reino de Deus. E ele termina dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Nós possamos romper com as limitações naturais da condição do pecado por meio do novo nascimento em Cristo Jesus e romper com todas as crenças limitantes para viver a imensidão do reino de Deus por meio do Espírito Santo que nos conduz nessa jornada. Que essa palavra te inspire, te encoraje e que nós possamos nos encontrar no nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe.